Shalom a todos, uma boa noite. Estamos começando o programa Voz do Shofar, ao vivo, programa número 277, e agora sendo transmitido através do meu canal, ok? E não mais pelo Facebook. Acontece que acaba ficando uma tarefa, né, muito difícil, especialmente para mim, ficar controlando as duas mídias e tudo mais. Então agora optamos por focar somente no YouTube, também fica melhor a interação, no YouTube o chat muito melhor de ser acompanhado, né? Do que no próprio Facebook. As mensagens do Facebook não são muito fáceis de serem acompanhadas, mas estou subindo mensagem aqui, é bom que eu lembro de colocar o celular para vibrar, ok? Então aqui, focando no YouTube, esse programa número 277. Como sempre, o objetivo do programa Voz do Shofar, trazer a luz da Torá para você, para sua vida, para sua casa. E, obviamente, como não seria diferente do que foi dos últimos programas, eu acabo ali respondendo algumas perguntas, eu acabo trazendo alguns comentários, especialmente comentários ligados à política. E por quê? Porque eu aprendi recentemente que quando nós usamos o jargão de que eu não quero me incomodar com política, eu não quero pensar nisso, eu não quero me envolver com isso, as pessoas que pensam, as pessoas que se incomodam, as pessoas que se envolvem são, em sua grande maioria esmagadora, 99% pessoas, né, ali perversas que só causam dano ao nosso povo. Recentemente, não sei se vocês viram, né, o deputado Tiririca subiu pela primeira vez na vida, depois de 7 anos, né, 7 anos ganhando milhões, ainda vem dizer que ganhava 23 mil. Um deputado federal não deve tirar por menos de 100 mil por mês, principalmente o que anda por fora, né, a gente sabe. Então, e ali fazer um discurso, aquele discurso já demagógico, né? De vamos pensar no povo, vamos pensar no povo. Dizer que a mãe não tinha plano de saúde. Ou é um mentiroso ou é um completo perverso mesmo, né? Ganha uma fortuna e não paga plano de saúde para a mãe. Algumas pessoas ainda são levadas por uma ingenuidade, a acreditar naquele discurso de pessoas que se vitimizam, né, que se orgulham de ser ignorantes e pobres, quando isso não é nenhum motivo de se orgulhar, né? A pessoa pode ser ignorante, pobre e honesta, e se orgulhar por ser honesta, mas aquele discurso vitimista, né? Não sei o que, etc. E aí a gente sabe, né, quando a gente estuda mais um pouco, que ele fez essa manobra de ali dar um discurso, porque no regimento interno dos deputados, se ele não fizesse isso, ele não teria direito à aposentadoria. A gente sabe que com 2 legislaturas, 2 mandatos mais especificamente, né, de 4 anos, já dá direito a se aposentar ganhando essa fortuna, né, o país arrebentado. E aí eu lembro, eu vi esse vídeo dele, eu até fiquei meio tocado, falei, puxa, que desabafo. Mas que tipo de desabafo que não dá nome aos bois, ainda fala que muitos deputados ali são pessoas sérias. Que muitos deputados são pessoas sérias, gente? Tirando a família Bolsonaro, não existe. Tem um deputado sério, honesto. Não existe isso, né? Você vê a lista lá da Lava Jato, a lista do escândalo do BNDES, você vê todas essas listas, está lá o nome praticamente de todo mundo. O único nome que não aparece é justamente Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, etc. Então, ele faz esse discurso, né? E, para mim, a não muitas grande surpresa, no final ele deu uma entrevista ao antagonista, pergunta para ele quem você vai votar nas eleições. Todo mundo esperando ele falar o óbvio, né? Bolsonaro não, ele vem dizer que vai votar no Lula porque o Lula foi um grande presidente, o melhor presidente que mais fez pelos pobres. Estima-se que existe um número de 40 milhões de brasileiros desempregados. Os dados oficiais são 14, mas são dados maquiados, porque consideram que quem ganha Bolsa Família está empregado. Então o número é muito maior do que isso, a gente vê
É só você olhar no meio que você vive, a quantidade de pessoas que estão empregadas e as que não estão, né? O número assim é catastrófico o país. O Brasil não passa fome porque graças a Deus nós temos aí o agrobusiness que impulsiona a economia e não só isso, né? Também não fosse isso a gente já estava igual a Venezuela, né? Mas aí ele vem dizer isso no Lula. Aí outra coisa, você pensa em Lula, você pensa nos dados, né, das pesquisas de intenção de voto. E o Lula ali sempre em primeiro. Passado muito tempo, o Bolsonaro encostou nele. Aí você para e analisa, aí você vê um vídeo, tá no YouTube, essa carreata do Lula pelo Nordeste. Foi pro Nordeste, porque é onde ele acredita, né, que as pessoas são simpáticas a ele. Pessoas ali, talvez, né, que tenham, sei lá, algum tipo de... Pelo fato dele ter vindo de lá, não sei, algum apreço. E eu vi os vídeos assim e fiquei muito feliz. O povo nordestino está de parabéns, né? Passando uma carreata com literalmente meia dúzia de carros. E o povo, né, gritando ladrão, ladrão. Ele foi dar um discurso e o povo gritando ladrão. E daí ele chega no Recife, né? Sai daquele ônibus dele grande, cheio de adesivado, escrito Lula, não sei o que. E aí quando sai tem... Eu tentei contar 9 ou 10 pessoas do lado de fora, assim. Sabe, um fiasco. Contrapartida, você olha com o Bolsonaro em qualquer lugar que vai, uma multidão. E ele chega nos aeroportos em horário comercial, ou seja, pessoas se esforçam para estar lá para vê-lo. Não é assim, a pessoa está passando na rua, né? Viu a banda passar e aí ficou parado olhando. Não, as pessoas vão até lá para vê-lo. Sempre multidão, apoio muito forte. Né? Você vê que, por exemplo, eu mesmo, eu apoio ele. O que eu ganho com isso? Eu ganho um Brasil melhor, né? Um país melhor, sério. E toda pessoa que apoia, né, o deputado Jair Bolsonaro tem essa visão e tem essa força. Então, ao contrário dos esquerdopatas que ganham pão com mortadela, ganham R$ 50 para estar aqui e ali, os apoiadores Bolsonaro fazem de todo coração, com esperança mesmo, conhecem as propostas, estudam. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas despertaram para estudar política. Eu ultimamente já li 2 livros só de economia, do professor Ludwig von Mises. Um é A Mentalidade Anticapitalista, o outro chama 6 Lições. Esses livros é fácil, você digita um nome, se encontra até em PDF no próprio Instituto Mises, é disponibilizado. Estou começando a ler um outro livro que é de um aluno explicando conceitos mais profundos, né, da epistemologia. E eu sei que eu falei, já li 2 livros, parece puxa, muita coisa, mas lembrando que eu tenho que ler muitos outros livros também, principalmente livros da Halahalli, os judaicos. Mas assim, eu me dedico a esses livros também. O que eu não aprendi na faculdade, eu comecei na faculdade de Ciências Sociais na UERJ. Eu lembro que as aulas que eu mais gostava eram de economia política. O professor ensinou Adam Smith, ensinou sobre Ricardo. Mas as outras aulas era só aquele lixo marxista, né? Não, o manifesto do Partido Comunista e tal, Engels, aquele lixo. Aí eu larguei. Então hoje, né, passei a estudar, aprender. Também estudei economia, inclusive direito, né? São poucas matérias, poucas disciplinas. Mas estudei na faculdade. E, como tudo no Brasil, né, a gente tem que estudar 2 vezes. Uma para passar na prova e a outra para aprender a verdade. Então, assim, sugiro essa leitura. Eu vi sobre esse livro no YouTube do Nando Moura, né? E aí eu pesquisei e achei o livro, né? Achei muito interessante, quem tiver condições de comprar. Sugiro comprar também. Como esse livro é disponibilizado gratuitamente no próprio site, né, do Instituto, não sei se é o Instituto Von Mises, Instituto Liberal, mas enfim, não é nada pirata, né, ter esse livro. Então, peguei, li no celular, né, coloquei aqui, fico lendo nos momentos que dá para ler durante o dia. E sugiro isso a vocês, gente, porque sem estudo, sem a gente aprender, sem a gente lidar com o que está acontecendo, é muito difícil.
né? A gente fica assim numa situação muito, mas muito difícil mesmo, porque a gente tem uma força política já existente no Brasil que é totalmente esquerda. E a gente tem que fazer o nosso trabalho, correr atrás, como eu falei, agora aprender a verdade, porque já nos foi ensinado a mentira. Isso no campo da política, isso no campo também da religião, né? Vocês que acompanham sabem sobre essa questão. Nós estávamos, né? Vivíamos no passado ali uma fé, tínhamos uma fé cristã, estudamos, aprofundamos e hoje, graças a Deus, descobrimos a verdade. Qual é o princípio dessa verdade? Eu quero passar para vocês. Vocês vão ver que são paralelos muito próximos, né? A política de esquerda e as religiões falsas. Por mais que seja contraditório, por mais que haja muitos conservadores cristãos, não no Brasil, agora que está nascendo o movimento conservador, mas nos Estados Unidos e em Inglaterra, tudo mais. Qual é o princípio? O princípio, ele é o que o Criador ele estabeleceu. Quando Hashem criou o ser humano, criou Adão e Havá, o que fez? O que o ser humano tinha de especial em relação às outras criaturas? O ser humano tinha a opção de escolher. Nós temos ainda. Nós escolhemos entre duas coisas. Está escrito na Torá: o bem ou o mal. Ou um ou outro. Para nós escolhermos entre o bem e o mal, precisa ter algo. Precisamos ter, nesse mundo físico onde nós habitamos, o mundo de ACA, nós precisamos que o bem e o mal estejam misturados. Porque se o bem e o mal estivessem completamente distintos, não haveria nenhum livre-arbítrio, todo mundo escolheria o bem. Imagina, até uma criança, se alguma pessoa falasse: o que você quer, um pirulito ou ficar de castigo? Todo mundo escreveu: uma bala, um doce. Jamais ficar de castigo. Mas o que tem de especial no nosso mundo? Quando a gente lê a Torá, às vezes não olhar muito sem um conhecimento judaico, por isso que é importante ter, assim, literatura dos sábios, né? Aqui atrás temos aqui a coleção do Zohar e o livro de outros sábios do povo judeu, né? Porque Hashem escolheu o povo judeu, né? Entregou a Torá, entregou os segredos e tudo mais. Então, por mais bem intencionado com a pessoa de uma outra religião, por mais que ela pegue a Bíblia, né, a Tanar, que pertence ao povo judeu, ela não vai ter condição nenhuma de interpretar da forma correta. Vou dar um exemplo para vocês. Você lê a Torá e fala sobre José. Tivemos a Parashá, Vayeshev, fala que José dava mais notícias de seus irmãos. Os irmãos quiseram matar José, depois... ah, não, taca no poço. Ah, não, vende como escravo. E aí uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de conhecimento, ela vê esse caso, o que ela retrata? José é uma pobre vítima das circunstâncias. E os irmãos de José são malvados. É isso que a pessoa interpreta. Eu até dei uma dica às pessoas aqui da comunidade evitar às vezes ficar vendo filmes, desenhos, sei lá, coisas assim que retratam essas histórias. Porque conforme nós já estamos num nível mais avançado de estudo, o que acontece? Nesse nível mais avançado de estudo,
essas coisas elas acabam que nos atrapalham. Você estuda algo de um livro, mas aí você faz referência ao que você viu no filme, e às vezes você é levado a crer que o filme está mais correto do que o próprio o que você acabou de ler. Quando você aprofunda um pouco mais, você percebe uma coisa, que o José não é tão vítima assim. Porque ele falava mal dos irmãos. E ele não só falava mal, ele aumentava. Não é que aumentava. O fato de falar mal, trazer mais notícias, já não é uma coisa muito boa. Piora quando a pessoa que traz mais notícias traz essas notícias de forma errada. Então, por exemplo, ele falava mal dos irmãos, os sábios explicam alguns conceitos. Ele fala para Yaakov, Yaakov, meus irmãos, né, seus filhos, eles tratam muito mal os filhos de Bilá e Zilpá. Ficam falando que eles são escravos, etc. Então o que o Yosef fazia? Ele passava tempo com os filhos de Bilá e Zilpá, justamente para mostrar que ele era, né, ali o tolerante, o relações públicas e tudo mais. Só que se os irmãos tratassem os filhos de Bilá e Zilpá dessa forma, né, sem dar muita ênfase, sem dar muita atenção, ou seja, os filhos de Leia se respeitavam mutuamente, não tanto os outros, eles tinham no que se apoiar. Porque o avô deles, Avraham Avinu, tinha uma concubina, Agar, e tinha uma esposa, Sara. Então os filhos de Leia são filhos da esposa de Jacob. E Jacob trabalhou 7 anos por ela. Enquanto que Bilá e Zilpá são concubinas. E o que aconteceu e a Torá retrata de forma clara? Que o filho da concubina de Abraão, Ismael, não herdou com Isaac. Então você já percebe a coisa. Quando você ouve o lado de Yosef, puxa, ele é o justiceiro, é verdade. Mas quando você olha o lado dos irmãos, eles estão certos também. Só que com Jacob foi diferente. Acabou que todos os 12 filhos vão ser considerados de forma igual. A diferença é que Ruben era o primogênito, perde a primogenitura para Yosef. Ok? Como Yosef estava falando isso de seus irmãos, isso não foi uma coisa boa, o que acontece com ele? Ele mesmo vai ser escravo. Ok? Outra coisa que Yosef falava de seus irmãos. Segundo a lei de Noah, você, quando abate um animal, você tem que esperar todos os sinais de vida do animal se esvaírem. E aí você pode, então, preparar e comer o animal. Caso contrário, você está comendo mesmo de animal quando está vivo. Só que os irmãos de Yosef, pela nevoá, pela profecia, óbvio, são os príncipes de cada tribo, são as 12 tribos, né? Ou seja, o nível espiritual deles é elevadíssimo. Eles já aplicavam a Alahá, que seria entregue no Sinai. Ou seja, havendo o abate kosher da forma correta, né? Quem quiser entender um pouco, quem faz o abatimento kosher, uma faca que é especial, é muito lisa, né? Para o animal não sofrer e tal. Existe a forma de se abater o animal corretamente. E fazendo isso, já basta. Ao abater o animal dessa forma, já se pode iniciar os preparativos da carne para consumi-la. Mas ele falava para o pai dele que os irmãos comiam parte de um animal enquanto estava vivo. Mas na verdade os irmãos estavam já abatendo segundo Moshe Rabbeinu ia transmitir na Torá. O que acontece? Yosef vai parar num país onde não existe comida kosher, no Egito, na condição de escravo. Come o que tem para comer. Yosef falava que os irmãos também praticavam atos sexuais ilícitos. Aí você imagina, puxa, os irmãos dele, né, se envolviam com coisas erradas. Pois bem,
Que atos ilícitos eram esses? Não era que os irmãos eram pessoas perversas, se envolviam com meretrizes, cometiam adultério, nada disso. Mas nas relações comerciais, ou seja, quando os irmãos iam comprar e vender, quando o comprador ou vendedor não era um comprador ou um vendedor, mas sim era uma compradora e uma vendedora, às vezes, por causa das circunstâncias, os irmãos não observavam todas as leis de recato. E por conta disso, por conta da pressa do comércio, ou seja, você entender, se aparecesse uma mulher vestida de forma não recatada, mas viesse comprar algum produto, ele simplesmente atendia a mulher da mesma forma, né? Com educação, simpatia, vendia um produto, se ela era uma vendedora, compravam dela e tudo mais. E isso não mantinha ali da forma perfeita, 100% o recato. Por conta disso, Yosef levou notícias para Yaakov, que seus irmãos não tinham essa postura recatada nos negócios. O que vai acontecer no Egito? Yosef vai ser acusado de tentativa de estupro, numa situação em que ele vai correr sem roupa. Ele vai ficar sem roupa correndo, né? Quando ele estava sem recato, violando a lei de Hud, sozinho na casa com a mulher do Potifar, justamente quando a mulher do Potifar já várias e várias vezes insistia seduzindo. Então Yosef vai passar por isso. Yosef está na cadeia, se tornou o chefe da cadeia. É como se um preso, né? Imagina hoje, existem os funcionários, né, se chama DZIP, ou cada lugar muda, sistema prisional. Aí chega um preso, que é uma pessoa tão boa, tão correta, tão, né, que a pessoa chega e dá a chave para ele, fala, olha, eu entro aqui dentro da cadeia até aqui, daqui para lá, você que organiza tudo, tá? Com os presos e tudo mais. E Yosef se tornou essa pessoa, como se ele virasse funcionário da cadeia. O que acontece? Ele vai preso. A notícia no Egito não era outra a não ser: Yosef tentou violentar, tentou estuprar a esposa do Potifar. Que ingrato, que absurdo, que violência, etc, etc. Mas a Kadosh Baruch Hu é misericordioso e trouxe uma outra discussão, outro burburinho. Que burburinho foi esse? De que o copeiro e o padeiro real, ou seja, do faraó, haviam sido presos, condenados, provavelmente à morte. Então mudou um pouco o assunto. Ele já está há muito tempo na cadeia ali, né, fazendo tudo, tanto que ele já organiza a cadeia, com certeza não foi da noite para o dia, né? Chega então os dois. Ele revela o sonho. E é interessante porque o copeiro teve um sonho e não sabia o que significava. Mas o padeiro sabia o que significava o sonho do copeiro. Já por sua vez, o padeiro não sabia o que significava o próprio sonho, mas o copeiro sabia. Tanto quando Yosef fala qual é o sonho, o outro fala, disse bem, é isso mesmo. Yosef fala o sonho do copeiro logo, de cara, porque era um sonho bom. Ele ia ser reintegrado. E o do padeiro ele não quer falar, ele fica quieto. Ele fala, não, ele muda de assunto, o padeiro insiste muito, por isso que fala. Ele replicou e disse Yosef. E falou que ele ia morrer. Ok. 3 dias se passam, ambos são chamados, o copeiro está saindo. E por que Yosef vai pedir para o copeiro lembrar dele, né, diante do faraó? Você fala, não tem nexo. Ele está preso por tentativa de estupro. O que tem a ver ele pedir para o copeiro falar para o faraó sobre ele? Ou seja, olha, eu revelo sonhos. Que nexo tem nisso? Também pela nevoar, também por ser um grande sadik, Yosef sabia que em algum momento ele ia precisar, né, interpretar o sonho do faraó. Por isso que ele pede para o copeiro dar essa força. O copeiro sai e Hashem faz com que o copeiro esqueça completamente sobre Yosef e tudo mais. Por conta disso, os sábios falam, por conta de Yosef, que é um grande sadik, né, comparado a um patriarca, porque 2 filhos de Deus dele vão ser considerados tribos,
Ou seja, Yosef, ele era tão parecido com Yaakov que sábios explicam isso, ele é considerado também como se fosse um patriarca, igual Yaakov. E aí, porque ele não confiou plenamente, ele confiou 99% em Hashem, mas confiou 1% no copeiro. Falou, copeiro, me dá uma forcinha lá. Hashem fez com que ele ficasse mais 2 anos preso, para que ele entendesse que devesse confiar somente no Eterno. Ok? A história a gente sabe, ele vai sair. Muito sábio, ele vai falar para o faraó, olha, escolha alguém que saiba administrar, que tenha sabedoria e tudo mais. Ou seja, o faraó fala, quem mais senão você, né? Que Deus fala com você. E o que acontece? Você diria, puxa, agora aconteceu a maior ironia do destino. Foi preso, acusado de tentar estuprar a mulher do Potifar. E aí a mulher do Potifar vai virar sogra dele. Olha que estranho, rapaz. Olha que situação incômoda na família. Sim, olhando nesses olhos destreinados, pensamos isso. Mas os sábios explicam que todas as investidas da mulher de Potifar para seduzir Yosef, ela fez por temor aos céus. Você fala, não entendi nada. Entendi nada. Como que isso aconteceu? Muito simples. Quando está falando da história de Yosef na Torá, ela é interrompida. E aí começa a falar da história de Judá. Fala, o que tem a ver falar de Judá agora no meio da coisa? Judá foi quem deu a ideia, né, de vender o Yosef. Provavelmente ele deu a ideia também de pegar o bode e matá-lo. O que vai acontecer com Judá? Ele vai perder um filho. Judá foi aquele que causou ao Yaakov um luto. Né? Jacob, por mais que José estivesse vivo, Isaac sabia que seu neto estava vivo, mas Isaac pensou, olha, se meu filho Jacob, que também é um grande sadique, a providência divina não quis revelar isso para ele, não serei eu que irei revelar. Isaac ficou quieto. Então Jacob ele vai passar a vida inteira de luto. A gente sabe que não é a vida inteira, vão ser 22 anos, que é o tempo que Yosef estava longe, mas praticamente a vida inteira ele vai ficar de luto. Então o que a providência divina vai fazer? Judá vai ter que enterrar um filho. O Era. Era um Urachá. Tinha relações com Tamar, mas para conservar a beleza de Tamar, ele jogava o sêmen fora, não queria engravidá-la. Isso é um pecado gravíssimo, é o pecado mais grave da Torá, desperdiçar sêmen, zera levatalá, que é o sêmen jogado em vão. O Eterno matou. Judá, então, né, conhecedor da mesma Torá não sido outorgada no Sinai ainda, já era conhecedor das halahot, falou para o seu filho, segundo Onan, cumprir a lei de Ibum. Ibum, conhecido como levirato, né? Lei de Ibum. Interessante que a palavra Ibum tem o som parecido com a palavra Ibur. Depois você vai entender um pouco disso, o que é Ibur. Seu filho Onan vai casar, seu filho Onan, aí eu não sei se ele queria manter a beleza ou simplesmente não queria dar descendência para o irmão dele, também joga o sêmen fora. O Eterno vai e o mata. E a Torá diz, também o matou. Por conta desse também, é que os sábios deduzem que o Er também lançava o sêmen fora. Judá vai pensar que a sua nora é uma viúva negra, né? Como aquela aranha que mata o seu cônjuge, e ele vai ficar com receio de dar o seu terceiro filho, Shelah, para ela. Shelah, de certa forma, era jovem. Ele vai falar, não, ele é jovem, vai para sua casa, espera ele crescer. E com isso ele simplesmente só ia ganhar tempo e não ia dar Shelah. Só que Tamar é uma mulher extremamente elevada. Segundo os sábios, ela era filha de Shem. Shem, filho de Noah. Por ser uma mulher muito elevada, ela também, por Ruach HaKodesh, pela Nevoá, ela sabia que ela tinha que dar descendência a Judá. Porque iam vir almas extremamente importantes. A gente sabe que Mashiach vem dessa relação. E só para curiosidade, os sábios falam que, como ela era filha de Shem, Shem havia morrido há uns 60
6 anos atrás, então se Shem engravidou a esposa no último ano de vida dele, estima-se que ela tinha 65 anos de vida. Isso não é problema, porque sabe-se que Sara, mesmo idade avançada, chamou a atenção pela sua beleza tanto ao faraó quanto a Abimelech. Então, naquela época, a mulher era outra configuração. Shem viveu muitos anos, então não pense em Tamar como uma senhora de 65 anos, mas pense numa mulher muito bonita ao ponto do marido nem querer que ela ficasse grávida, né? Apesar de ter 65 anos. Era uma outra configuração. Abraão Avinu morreu com 175 anos. Yitzhak com 185 anos. Então, essa era a configuração. Ok. Então você tem de um lado uma mulher extremamente justa e elevada que sabe que precisa da descendência para ajudar. E sabe que chegou a idade do Shelah se casar com ela, né? E não foi dado Shelah a ela. Então essa mulher também, inspirada, vai se vestir de meretriz e vai parar no caminho. Inspirada pela providência divina. Porque por mais que ela se vestisse de meretriz, como é que ela ia saber que o Judá ia ficar justamente naquele local, ia passar por ali, ou seja, não ia passar outros homens antes e tentar ter relação com ela, ela ia ter que falar o quê? Não quero, eu escolho meus clientes. Olha que coisa. Então, é óbvio que a providência divina ajuda dessa forma. Então, ela vai para um lugar, fica parada no local, né, vestida como fosse uma meretriz. O Judá vai para tosquear seu rebanho, passa pelo local, obviamente passa direto, era um tzadik, não ia olhar para uma mulher, uma meretriz, mas o texto diz que ele foi conduzido até ela, e os sábios falam que foi o próprio anjo Micael que o conduziu até ela, porque essa forma do texto da Torá dizer que conduziu, é o mesmo texto que nós encontramos quando se fala da mula de Bilam, né? Ou seja, ela viu um anjo e ela saiu ali da rota do anjo. Então, uma coisa toda realizada, Lechem Shamayim, ou seja, em nome dos céus, pela providência divina. Então Judá chega até ela. Sábios falam que Tamar era tão recatada que quando ela morava, ou seja, nas terras de seu sogro, ela tinha sempre o rosto coberto. Então, naquela situação, ela estava com o rosto descoberto. Judá não sabia que era a nora dele. Tem a relação. Um outro milagre vai acontecer, porque ela vai engravidar, ou seja, ela estava justamente no período fértil, no dia que Judá estava lá, quando passou na rua, nenhum homem passou antes e falou nada para ela e tudo mais. Tem a relação conjugal, ela vai engravidar, ela vai sair dali. Judá não tinha com que pagá-la. Olha a providência divina mais uma vez. Como? Judá é muito rico, filho de Jacó. Como é que não tinha nada? Como é que não tinha nenhuma joia com ele? Né? Nenhum pedacinho de ouro? Nada valioso para entregar? Fala, toma seu pagamento. Tem relação, não tinha nada para pagá-la. Né? Ele fala, olha, eu vou te dar um cabrito. Olha o cabrito aí na história. Mesmo cabrito que é o filho do bode que ele mandou, deu a ideia de matar para se passar pelo sangue do Yosef. Agora ele está envolvido numa história que também tem um bode no meio, também tem um cabrito no meio, assim... É o tikkun, é a correção no nosso mundo. E aí ela fala, tudo bem, mas me dá uma garantia, né? Ele, o que você quer? Ela pede o anel, o bordão e a capa. Ele entrega e vai. E olha que coisa também, porque ele entrega. Né? Um homem naquela situação, ele deveria pensar, não posso entregar essas coisas para vocês. Meu anel... Né, você que já viu qualquer filme aí na época medieval, o anel do rei era justamente o que ele selava um documento, selava uma carta, ou seja, que ele tinha um formato único e, né, de uma importância enorme. E ele vai falar, tudo bem, toma aqui meu... Né, e vai embora. Pede para um amigo, porque depois, né, seria vergonhoso ele mesmo fazer isso, e ir lá entregar o cabrito. O amigo vai lá, pergunta, tinha alguma santificada aqui, né? Ou seja, uma mulher santificada da prostituição, separada. A prostituição fala, não tem ninguém. Ou seja, já criou toda uma situação embaraçosa, porque as pessoas do local já sabem que o amigo do Judá tá vindo com um cabrito para pagar uma prostituta, né? Provavelmente. E aí ele volta e o Judá fala, não, abafa o caso, porque quanto mais a gente procurar, mais vamos... trazer notoriedade a isso, deixa como está.
Passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? A barriga começa a crescer, as pessoas percebem e falam, opa, Tamar adulterou, óbvio, né? Como é que engravidou? E vamos levar para Judá. Judá fala, tem que tacar fogo nela. Por que isso? Quando você vê a Torá, você vê que os filhos de Jacó, eles já tinham as halahot que iam ser dadas no Sinai. Uma filha de um sacerdote que se envolve em situações sexuais ilícitas, a pena é morrer queimada. Entendeu? Daí os sábios chegam à conclusão de que de fato ela era filha de Shem, essa era a punição para ela. Judá, como um grande tzadik, era um Dayan, e ele dá essa punição. Vão trazer a ela é uma mulher extremamente elevada, recatada, vai falar, reconhece isso? E o que Judá e seus irmãos falaram para Jacó? Pegaram a túnica de Yosef com sangue do bode e falaram, reconhece isso? E Jacó olhou e entrou de luto. Agora você está numa história que tem uma mulher que está dando coisas, falando, reconhece isso. Tem um bode no meio, e essa mulher justamente faz parte da morte de 2 filhos, não fosse culpa dela, óbvio que não, é 2 filhos de Judá. Olha como a providência divina age no mundo, olha o Tikkun, todo o sofrimento que Yaakov passou, causado pela ideia de Judá, Judá vai passar a mesma coisa. Fora o embaraço. Ele vai ver aquilo, como também ele é um tzadik muito elevado, por isso que você vê essa paraxá, né, tem uma coisa assim, essas são as gerações de Yaakov. Yosef tinha 17 anos. Você fala, calma aí, você tem que começar falando Ruben, começa falando Yosef. Então Yaakov tem um primogênito que é Ruben, que é um tzadik muito elevado, tanto que o Ruben fala para os irmãos não fazerem aquilo de jeito nenhum. Aqui ele teve que se ausentar, quando ele volta ele fala, cadê o menino? Ele fica desesperado, né? Ou seja, Ruben não participou dessa trama de fazer mal a Yosef, mas ele se apressou na cama de seu pai. O que ele fez, gente, não é nenhum ato sexual ilícito com Bilá, não. O que ele fez foi tirar... Jacob tem 2 esposas e 2 concubinas. Quando Raquel morre, o certo era que Jacob desse mais atenção a Leia, né? Colocasse a cama dele na tenda de Leia. Mas Jacob acaba colocando na tenda de Bilá, porque Bilá era serva de Raquel, e a pessoa quando convive muito com outra pega de certa forma os trejeitos, né? E então Jacob queria ali dar mais atenção a Bilá, que era mais parecida com Raquel, que ele amava e tudo mais. Parecido no questão da alma, tá, gente? Porque Raquel e Léa eram irmãs gêmeas, assim como Jacob e Esav. Tanto é que ele se confundiu e só no dia seguinte que ele viu que não era Raquel, ou seja, não eram 2 mulheres completamente diferentes, uma era feia, outra bonita, não. Mas eram irmãos gêmeos. E a questão de alma. E o que Rubem fez? Foi lá e mudou a cama do pai dele de lugar, como quem diz, está errado, meu pai, você tem que ficar com a minha mãe. Por ter feito isso, que é uma afronta ao seu pai, porque cabe ao pai decidir, óbvio, né? Não cabe aos filhos se interferirem na vida conjugal dos pais, isso é incabível. Então o que acontece? Por conta disso, ele perde a primogenitura. É passada para Yosef. E o que Rubem faz? Nada, ele aceita, ele fica calado, ele aceita, ele é um tzadik muito elevado. Então você tem os filhos de Jacob, Rubem é um tzadik muito elevado, Yosef é um tzadik muito elevado, e a primogenitura está sendo ali, né? Era de um, foi para o outro, mas nada disso importa. Quem vai mandar no povo judeu é a tribo de Judá. Hoje o povo judeu não é chamado de Rubenita, nem de Yosefita, nem de Efraimita, nem de Menashita, nem de judeu, tribo de Judá. E por quê? Leia tem o primeiro filho, Ruben. Ruben é um grande tzadik, mas ele é precipitado. E o rei do povo judeu não pode ser uma pessoa precipitada. Então ele não pode ser. Leia tem outro filho, se não me engano, Shimon. E tem Levi também. E justamente Shimon e Levi vão aplicar a Alahá e vão matar toda a tribo lá do Shechem, né, que violentou a sua irmã.
Yaakov não gosta daquilo. O rei de Israel também não pode ser uma pessoa assim, né? Que não sabe relevar, perdoar e sai massacrando. Mas aí vem o quarto filho de Leia. Leia está tão feliz, está tão próxima de Akadosh Baruch Hu, que ela dá um nome totalmente ligado a Hashem. Louvor a Hashem. É o nome Yud Kei Vav Kei com a letra Dalet, na penúltima letra. E aí, qual é a característica de Judá? Autoanulação. O rei de Israel ele tem que ser uma pessoa que se autoanula. Em hebraico chama o conceito de bitul. Então você vê Judá se autoanula. A coisa da história do Yosef dá problemas. Os irmãos já não gostam tanto de Judá, porque foi Judá que deu a ideia. Então ele, para não arrumar problema, ele se afasta. Ele ia perder um filho, perdeu outro filho. E ele não está... Enterrou 2 filhos já, e ele entende que é a providência divina agindo. E aí ele naquela situação totalmente embaraçosa, as pessoas iam saber que ele se relacionou com a meretriz, e pior, não era a meretriz, era a própria nora dele que se fazendo de meretriz, na verdade ex-nora, porque estava viúva. Uma situação daquela, e eles levaram a ele para ele julgar, e ele está entre pessoas, ele está fora da terra, né, de Canaã, da terra de Israel, da sua família, ele está ali, se associou, né, a pessoas ali, a não-judeus, e ele é o referencial de conduta e de moral, e ele é pego nessa situação totalmente embaraçosa. Mas esse é o grande teste para ajudar. O que ele fala? Mais justa do que eu, ela é. Porque não dei meu filho para ela. Ela fez isso por causa disso. A culpa é minha, eu estou errado. Olha que gente, olha, total autoanulação, total bitulo. Quem faria isso? Eu falei no início, né? Falei do Tiririca, um político. Pessoa mentirosa, né? Pessoa que quer se fazer de coitadinha. Querer enganar o povo mais uma vez. Agora olha o exemplo, olha Judá na situação dessa, ele... Por isso Hashem fala, primogênito de Yaakov podia ser Ruben, podia ser Yosef, mas quem vai mandar é a tribo de Judá. Porque o rei de Israel é quase que uma pessoa que não tem livre-arbítrio. O rei de Israel ele chega a um nível em que ele só faz o que Hashem determina. Por isso que Davi era elevadíssimo em 2 deslizes pequenos que Davi fez, como o justo é cobrado no último detalhe, o justo é muito cobrado, que foi ter antecipado a morte de Urias, né? Ele tinha que ter julgado Urias. E quando Davi resolveu fazer um censo, o Eterno não mandou ele fazer um censo, e por conta daquilo veio uma praga, veio um anjo, né? Davi passou pelo anjo. Então, para você entender o nível, né, de quem tem que ser o líder do povo judeu, de Judá. E aí, quando essa história vem ao desfecho, ela dá à luz, primeiro nasce um. Na verdade, ele não nasce, ele bota a mão para fora, amarra um cordão vermelho. Parece também um ticum de Yaakov e Esav. E ele volta, e aí o outro passa a vez dele. E falam, por que você forçou sobre o seu irmão? Dá o nome de Peretz, né, ligado à brecha. Colocou na brecha. E nasce o outro que estava com a fitinha vermelha, nome Zerah. Zerah está ligado também ao brilho, ao esplendor e tudo mais. E pessoas ilustres, vamos ver que anos lá na frente vão vir descendentes deles, que vai vir Mashiach. Então, quando você olha a história de Tamar e Judá, e eu sempre achei que aconteceu isso e pronto, acabou, ela continuou viúva, etc. E Judá seguiu a vida dele. Eu achava até essa história meio triste, né? Ela ter passado por tudo isso. Mas comentaristas dizem que, na verdade, eles se mantiveram casados, sim. Tá? Ela se tornou esposa dele e se mantiveram casados, tendo a vida de casado, né? Aí quando eu descobri isso esse ano, eu falei, puxa, Baruch, um final feliz. Né? Um tzadik elevadíssimo, Judá, que passou no teste, total bitu, autoanulação, com a mulher elevadíssima, Tamar, filha de Shem, disposta a se colocar numa situação totalmente humilhante e embaraçosa para cumprir um propósito divino, que era dar descendência.
a tribo de Judá. Então, se fala dessa história e acaba essa história e já entra a história de José. De novo, repete o mesmo início da história de José. José foi vendido e foi para a casa de Potifar, etc. E aí fala o quê? Que a mulher de Potifar ficava dando em cima de Yosef. Né? Ficava tentando seduzir, ficava ali. E o que os sábios explicam? Que a Torá mostra essas histórias totalmente juntas uma com a outra, para mostrar que assim como Tamar teve uma intenção pura, assim a esposa de Potifar também teve uma intenção pura em ficar seduzindo o Yosef. Aí você fala, não, como isso é possível? Como isso é possível? Eu falei no início, que para nós exercermos o nosso livre-arbítrio nesse mundo, o bem e o mal têm que estar misturados. Muitas vezes você olha uma situação má e você acha que aquilo é bom, e depois que você vê que você, né, deu murro em ponta de faca, às vezes você olha uma situação que aparentemente é má, mas na verdade é boa, e depois você vê que, puxa, você fez a coisa correta, o que era certo, e é através disso que nós adquirimos o mérito. Lembra que se o bem e o mal fossem separados, todo mundo só escolheu o bem. Ninguém escolheu o mal, ninguém ia ter o mérito por isso. Ela, não através do espírito de profecia, a mulher de Potifar não era uma mulher tão conectada com a Kadosh Baruch Hu a esse ponto, mas através da astrologia do Egito, ela sabia que da família dela ia vir descendência de José e que ia ser descendência ilustre. Só que como ela sabia pela astrologia e não pelas fontes da profecia, ela não sabia como isso ia acontecer, ela não sabia se seria ela ou a filha dela que teria filho de José. Então ela podia esperar, né, para casar a filha dela. Você fala, isso seria o correto. Isso seria o correto. Só que tem um problema. Qual o problema? José já cresceu muito entre os servos de Potifar. José é um hebreu, sempre deixou claro isso. Sou um hebreu, fui tomado da casa dos hebreus. José é um grande sadique, ele quer viver no Egito, o berço da promiscuidade e idolatria, ou ele quer viver junto de seu pai, junto de seu avô Isaac? Óbvio que ele quer voltar. Então José, ele tem um pensamento 24 horas por dia na mente dele, que seria basicamente comprar a carta de alforria e voltar para a terra de Israel. Então você tem a mulher de Potifar, que não sabe se vai ser ela ou a filha dela que vai gerar descendência para o José, uma descendência importantíssima. E José não tem outro pensamento a não ser voltar para a terra dele. O que essa mulher, por temor aos céus, vai fazer? Ela mesma vai começar a seduzir Yosef para que gere a descendência. Porque ela não vai esperar a filha dela, não vai falar, vai lá minha filha, vai, fica seduzindo ele, vai lá minha filha, deixa eu dar em vocês em casamento. Como? Ele ainda é escravo. Como é que vai ser? Então ela, naquela situação, faz isso. Então ela começa a seduzir Yosef, para começar a trazer em Yosef um sentimento de ficar por ali mesmo, para que ele não voltasse. Já deu tanto trabalho ali para o Egito, né? Ele tinha que ficar ali. Então ela vai fazer isso. Os sábios explicam que ela fazia isso todo dia, até que um dia Yosef foi para casa para justamente fazer o seu trabalho, né? Ou seja, de ter relação com ela. Todo o pessoal da casa tinha ido fazer idolatria, né? Tinha ido lá para o culto idólatra do Egito, adorar o cordeiro ou algo do tipo. E aí ela deu uma desculpa, falou, não estou me sentindo bem, então vou ficar em casa. Tudo bem, fica aí, fica em casa. E José foi lá, ele não é na idolatria mesmo, então ele foi lá. E de fato ia ter a situação. Tanto é que, se você parar para analisar, como é possível uma mulher arrancar a roupa de um homem? Um homem é muito mais forte que uma mulher em qualquer situação, né? Já estavam, né, prontos para a situação. Falam que ele viu o próprio reflexo dele. Dizem que na janela ou algum espelho de bronze polido, algo nesse sentido, ele viu o seu próprio reflexo. E como ele era muito parecido com seu pai, ele olhou o seu reflexo, lembrou do seu pai, lembrou da Torá. Todo judeu carrega no seu corpo uma marca, uma cicatriz do Brit Milá. E essas coisas lembraram ele de que
aquilo não estava certo. Ela era esposa do chefe dele e não era o caminho a ser percorrido. O que ele faz? Sai correndo. E aqui a gente pode imaginar que a esposa de Potifar ficou super ressentida, sentindo humilhada por conta disso, né? Sentiu desprezada e ficou com raiva e contou essa história para todo mundo, que Yosef quis violentá-la. Mas ao mesmo tempo, numa situação dela em que ele sai correndo, ela não tem outro recurso também a não ser fazer com que ele fique preso no Egito, porque se ele saiu correndo dela, ou seja, ele venceu a sedução dela, ou ele ia sair correndo até a casa dele daquele jeito, ou no outro dia ele ia voltar para o trabalho e pronto, acabou. A sedução dela já não tinha mais efeito sobre Yosef. Yosef de fato ia comprar o furri, ia voltar e não ia gerar descendência. Qualquer situação, gente, Potifar era chefe dos carrascos do faraó. Tem tradução que fala carrasco, tem outra que fala que era os que abatiam os animais. Seja carrasco que pune prisioneiros, seja que abate animais, como é que uma pessoa com o poder que Potifar tinha, com um trabalho que é de tirar vidas, seja de animais ou de seres humanos, numa história em que o seu servo age em total ingratidão, tenta violentar sua esposa na própria casa dele, como é que ele não mata esse servo? E aí, das duas, uma. Ou outros servos chegaram para ele e falaram: olha, meu senhor, a gente já viu várias vezes sua esposa se insinuando para ele, Yosef fugindo e tal. A história não é bem assim, não. Ou a esposa de Potifar chegou mesmo para ele, porque fala, e ela disse o que ele fez, isso e aquilo, né, dando a entender o que aconteceu. Ou ela mesmo chegou e falou: olha, ele precisa ficar aqui. Né? O astrólogo falaram que ele vai gerar a descendência dele e tal, e pô, eu tentei. Porque só dessas duas coisas pode ter acontecido para um homem não matar o Yosef, né? Uma tentativa de estupro, olha que coisa. E aí a coisa aconteceu, ou foi de um jeito, foi do outro, foi dos dois, seja o que acontecia, a providência divina age também. No final das contas, Yosef vai ser eleito o segundo do Egito. Ou seja, todo esse processo que ele passou, ele retificou o Lashon Hará que fazia dos irmãos, retificou também a questão de ser humilde, de confiar no Eterno, e tudo mais, cresceu muito. E aí o que vão ser dado a ele? Aí vai ser dada a filha de Potifar, né, para ser esposa dele. E quem que ele vai gerar? Menashe e Efraim. Quando Yaakov vê Menashe e Efraim, o que Yaakov fala? Oh, são meus, vamos contar como tribo também. E o que nós fazemos todo Shabat? Os pais abençoam os seus filhos homens, seus meninos, com a bênção que o Eterno te faça com Menashe e Efraim. Por que a gente faz isso? Porque Menashe e Efraim foram criados no lugar de maior idolatria e promiscuidade e se mantiveram justos, sadiquim, não se deixaram corromper. Então por isso nós desejamos ser nossos filhos. Porque os outros irmãos não se corromperam, mas sempre habitaram perto de seu pai, de seu avô. Efraim e Menashe não. E aí se cumpre, né, a providência divina. A esposa de Potifar está feliz. Ela entendeu que o esforço dela valeu a pena. O Yosef ficou ali, a coisa aconteceu. Agora ela é sogra de Yosef. Ela é avó de Menashe e Efraim. Né? E assim é a vida. Ok? Então quem não sabia disso, agora sabe. E por isso essa é a importância de aprendermos com o povo judeu, com os sábios do povo judeu. Por mais que algumas religiões tenham boa intenção, né, sejam esforçados, mais que o cristianismo tenha na mão o Antigo Testamento e padres, pastores se debrucem sobre eles para estudarem, para emitir opiniões, somente do povo judeu é que nós aprendemos a verdade, como ela é, de fato, ok? Não como homens interpretam segundo as suas próprias limitações. Gente, estamos aí realmente
59 minutos e 48 segundos de transmissão ao vivo. O programa Voz de Chofar, número 277, está chegando ao fim. Desejo a todos, né, todo o coração. Esse programa, né, as aparências enganam. Essa história de Yosef e seus irmãos, muita coisa não era como era, e a gente aprendeu como é. E do ponto de vista político, nosso país, minha crítica política de hoje é as aparências enganam também. Não se deixe levar pelo discurso vitimista, né, demagógico do Tiririca. As aparências enganam, mas a verdade sempre vem à tona. Né? Se vitimizou para no final dizer para votar no Lula, maior ladrão da história desse país. Então, gente, vamos abrir nossos olhos. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar aqui para mais um programa Voz de Chofar. Shalom, shalom.